O presidente Lula está arrumando as malas, se preparando para discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, achando que vai ser o grande protagonista desse palco mundial. Mas, ao que tudo indica, ele pode estar caminhando direto para uma armadilha. Como todos sabem, por tradição, o Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU. É um momento de grande visibilidade, onde o presidente brasileiro tem a chance de falar para o mundo inteiro. É o palco perfeito para Lula tentar passar a imagem de que o Brasil voltou a ser relevante, que está no centro das negociações globais. Um líder respeitado. A comitiva já está em ritmo de festa, ensaiando o discurso, escolhendo palavras bonitas e preparando cada detalhe para brilhar sobre os holofotes. Só que, ao mesmo tempo em que os sapatos estão sendo lustrados e o discurso polido, uma bomba diplomática está sendo preparada para explodir exatamente nesse mesmo palco. E quem segura o detonador é nada menos que o governo americano. Segundo informações que circulam nos bastidores, Washington está preparando o anúncio de novas sanções e retaliações contra o Brasil para coincidir exatamente com a presença de Lula em Nova York. É o tipo de jogada que revela tanto genialidade quanto crueldade. Deixar o adversário subir ao palco, atrair todos os holofotes para ele e, na hora em que ele acredita estar no auge, desferir o golpe que vai transformá-lo em constrangimento global. A expectativa é que, enquanto Lula fala sobre democracia, meio ambiente e protagonismo internacional, o governo americano puxa o tapete com anúncios que colocam o Brasil no centro de uma crise diplomática. O objetivo seria claro, mostrar que, em vez de parceiro confiável, o Brasil de hoje é visto como um problema. E por que os Estados Unidos estariam dispostos a esse movimento tão duro? Muita gente aponta para a condenação do ex-presidente Bolsonaro com uma gota d'água. Mas a raiz da questão vai além disso. O ponto central que irritou Washington foi a atuação do ministro Alexandre de Moraes, tentando estender sua autoridade além das fronteiras do Brasil. Quando Moraes envia ordens para empresas americanas como X ou Rumble, exigindo que censurem conteúdos ou cidadãos americanos, ele, na prática, desafia a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E isso, para eles, é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada. A partir desse momento, o conflito deixou de ser sobre política interna brasileira e passou a ser uma questão de soberania americana. E como o governo brasileiro reagiu a esse cenário de crise iminente? De forma, no mínimo, desastrada. Vimos a polêmica em torno do ministro Alexandre Padilha, que teve o visto cancelado. Um governo sério indicaria outro ministro e seguiria em frente. Mas o Itamaraty bateu o pé, insistindo que ele tinha o direito de entrar mesmo sem visto e até apelou para a ONU, como se as Nações Unidas tivessem autoridade sobre decisões migratórias dos Estados Unidos. Resultado, mais tensão, mais desgaste e mais sinais de que a diplomacia brasileira está perdida. O reflexo disso já aparece. Fala-se que a comitiva brasileira será menor que o planejado porque muitos têm medo de serem barrados na imigração e passarem pela vergonha pública de serem mandados de volta. O que deveria ser um desfile de poder pode virar uma procissão tímida e encolhida. E aqui entra o grande mistério. Qual será exatamente a surpresa americana? As especulações são muitas. Pode ser a aplicação de sanções diretamente contra ministros brasileiros, inclusive os que votaram na condenação de Bolsonaro. Pode ser um pacote de tarifas que atinja a economia nacional. Alguns falam até em medidas mais ousadas, como usar investigações ainda abertas nos Estados Unidos relacionadas à Petrobras e à Lava Jato para constranger autoridades brasileiras. Um cenário extremo e pouco provável, mas que não pode ser totalmente descartado, seria algum tipo de ordem judicial envolvendo o próprio presidente Lula em solo americano. Embora a imunidade diplomática teoricamente o proteja, só o fato de essa possibilidade estar sendo cogitada já serve como arma psicológica. O medo de humilhação internacional paira sobre cada passo da viagem. Na minha visão, o mais provável é que os Estados Unidos anunciem novas sanções de forma calculada, para coincidir com o discurso de Lula. Seria um golpe simbólico, mas devastador para a imagem que o governo brasileiro tenta vender no exterior. Enquanto Lula fala em união, democracia e protagonismo global,
os Elba mostrariam ao mundo que enxergam o Brasil como uma democracia em crise e um parceiro pouco confiável. Essa viagem, que deveria ser o ponto alto da diplomacia brasileira, corre o risco de se transformar em um desastre. O governo Lula e o STF, na sua obsessão de neutralizar adversários internos, podem ter arrastado o Brasil para uma crise internacional de proporções imprevisíveis. O jogo que era interno, agora é global. E as consequências vão muito além da disputa política em Brasília. Eu vejo esse cenário como um alerta máximo. Não dá para brincar com a maior potência do planeta. Não dá para desafiar abertamente a soberania americana sem esperar uma resposta dura. E o pior, quem paga o preço dessa escalada não são apenas políticos ou ministros, mas o Brasil inteiro, que pode sair marcado como instável, arriscado e pouco confiável. E agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham que será a surpresa americana? Um pacote de sanções econômicas? Medidas contra ministros? Ou vocês acham que tudo isso é exagero e que a viagem vai passar sem maiores sustos? Comentem aqui embaixo porque esse debate é fundamental. E se você acha importante que essa análise chegue a mais pessoas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O like é o combustível que faz esse conteúdo chegar mais longe. E a inscrição garante que você não perca nenhum desdobramento dessa crise.